Bom dia. Então, sobre o nosso assunto de fístulas no trato gastrointestinal, a gente vai ver o conceito, a manifestação clínica, as complicações, classificação, tratamento e deixar bem claro a condição de uma integridade da pele, né? Então, o que que seria uma fístula? Ele é um trajeto anormal que comunica duas ou mais estruturas epitelizadas com comunicação, que pode ser entre duas ou mais vísceras ocas, uma víscera oca e a cavidade, e uma cavidade corpórea e a pele. Ela pode ser espontânea, pode ser oriunda de trauma ou pós-procedimento cirúrgico. Sua etiologia no procedimento cirúrgico, ela advém da deiscência de anastomose digestiva, que é a mais frequente, chegando a 80% dos casos, e ocorre habitualmente entre o quarto e o 10º dia pós-cirurgia. É mais comum em pacientes com doença de Crohn, pacientes submetidos à radioterapia, perfurações inadvertidas durante o ato operatório, por trauma, tuberculose e amebíase. Nas fístulas, nós vamos ter, então, uma probabilidade maior de complicações, como sepsis, o retardo no fechamento da fístula, maior morbidade, né? E o fato desse paciente apresentar uma fístula, ele vai estar associado, né, à perda de peso, anorexia, aumento da perda hídrica e eletrolítica e nutricional, aumento das necessidades nutricionais, vitamínicas e micronutrientes, né? Então, tudo isso, essa demanda, aumento dos metabólicos, se dá necessário, então, uma boa nutrição, né? Então, a fístula, ela pode gerar um quadro de desnutrição grave, por isso que precisa ser acompanhado por uma equipe multi, incluindo nutrólogo. Na fisiopatogenia, nós temos os fatores locais e sistêmicos, né, que envolvem, então, essa desnutrição, às vezes ocorrência de corpo estranho, o estado imunológico alterado desse indivíduo, né, infecção e, com certeza, falhas na cicatrização. Então, digamos assim, que a gente tem um período crítico na cicatrização de uma anastomose, que seria entre o quinto e o oitavo dia, né? Se houver pouca tensão e colágeno insuficiente, pode, né, ocorrer a fístula. Então, essa fístula ela advém do 7º ao 10º dia, né? Também por excesso de tensão, né? Então, uma tensão exagerada causa uma isquemia ali no local que foi abordado, e isso gera, então, a morte do tecido e a abertura do tecido. Então, nós temos várias consequências das fístulas. Quando ela vem para a pele, a agressão, né, específica à pele. De uma forma geral, além disso, nós vamos ter os distúrbios eletrolíticos, a desnutrição e a diarreia. Tudo isso contribui para uma piora da situação, né, relacionada à fístula. A localização pode ser gastrocutânea, intracutânea, né? A secreção, ela varia entre saliva, secreção gástrica, entérica, externocoral, biliar e pancreática. Pode ser classificada em baixo, médio e alto débito e pode ser também classificada em interna e externa, né? A interna tem ocorrência maior de sepsis por acúmulos de vários abscessos. E a externa, ela é possível mensurar de uma forma mais adequada. Então, nos pós-operatórios, principalmente causados por acidente e ou complicações, né, do trato digestivo no procedimento cirúrgico,
Ainda podemos fazer uma classificação de dirigidas e não dirigidas, né? Então, pode estar associado a um dreno que a gente pode chamar de dreno sentinela, que a partir dele há a drenagem daquela fístula, ou de um catéter, que também tem essa contribuição para ajudar nessa drenagem. E elas ainda podem ser precoces ou tardias, e sempre estão associadas, ou então, a um estado de desequilíbrio e inflamação daquele paciente. Então, na classificação anatômica, nós podemos ter interna e externa, de acordo com o órgão envolvido, é, fisiológica, com baixo débito, quando inferior a 200 ml em 24 horas, com débito moderado, quando houver um volume de 200 a 500 ml em 24 horas, e com alto débito acima de 500 ml em 24 horas. Pode ser ainda classificada como congênita ou adquirida. As secreções, né, das fístulas digestivas, elas variam aquilo que a gente já falou, a saliva, secreção gástrica, entérica, fecal, biliar ou pancreática. Então, é muito comum, no caso de ter uma origem espontânea, elas serem advindas de doenças inflamatórias, né, principalmente no intestino, e mais a doença de Crohn. Pode ocorrer também com doenças infecciosas, né? Onde inicia um abscesso que se drena espontaneamente e a partir dali há uma perfuração daquele órgão, né? Tudo isso associado a uma baixa circulação local e inflamação local. Então, quando a gente fala do volume, né, diário de secreções, nós temos no esôfago, ele é irrisório e vai ser mais a saliva, né? A nível gástrico, em torno de uns 2.000 ml, no intestino 1.500, a bile 500 e a secreção pancreática até 1.500 ml. O tempo médio de ocorrência das fístulas, quando relacionadas ao pós-operatório, no esôfago pode variar de 3 a 5 dias, no estômago de 4 a 7, no intestino delgado de 3 a 7, no intestino grosso de 4 a 8, nas vias biliares de 1 a 5 e nas pancreáticas de 1 a 6. Então, além disso, nós observamos o quê? As características do efluente. Ele pode ser, qual que é o volume, né? A gente já viu o que é aproximado para cada local. O odor, tem odor? Porque o odor ele pode estar relacionado ao local, né, ao tipo de drenagem, mas também pode estar associado à secreção purulenta, o que nos diz que tem acúmulo de secreção em alguma área ali, formando esse pus e tendo a drenagem desse pus, né? A coloração e a consistência nos ajudam a direcionar também o local. Então, as manifestações clínicas pós ocorrência da fístula, nas primeiras 24 horas a gente observa então o desequilíbrio eletrolítico, os desequilíbrios ácido-básicos, né, acidose e alcalose, e o desequilíbrio osmótico, no caso da perda de água. Tudo isso pode contribuir de forma exponencial à sepse e distúrbios cardiovasculares, que pioram a condição clínica desse paciente e o tornam mais mórbido. As manifestações clínicas, elas podem estar relacionadas ao abdômen distendido, ataque cardíaco, a saída de secreção por um dreno ou incisão cirúrgica, a uma irritação peritoneal e uma face toxemiada, né? Então, as complicações, elas vão estar relacionadas à desidratação, à acidose metabólica, à destruição da pele e inflamação dessa pele adjacente. Então, os fatores limitantes para um fechamento espontâneo dessas fístulas entéricas pós-operatórias é o fato do paciente ter uma idade superior a 65 anos, o débito da fístula em alto débito, mais que 500 ml dia, ter mais de uma fístula, ser uma fístula originada de uma doença maligna, ou doença inflamatória, ou ainda pós-irradiação,
uma fístula labiada direta ou em evisceração. Então, são esses os fatores que realmente não proporcionam fechamento espontâneo. Para a gente implementar e traçar os objetivos para um fechamento espontâneo, é fundamental a terapia nutricional, que ela tem o seu objetivo primário em impedir que o paciente tenha essa desnutrição, né? Então, é minimizar o trânsito na região da fístula para acelerar a cicatrização, né, e promover esse fechamento. É, às vezes há uma necessidade de uma cirurgia corretiva, né, inicial, modular a reação imunoinflamatória desse indivíduo, né, porque o fato dele estar em fase inflamatória ou imunossupressão piora a condição de chance de fechamento, né. Então, geralmente é feito um aporte nutricional de acordo com o débito daquela fístula, né? E dosagem de vários eletrólitos e outros componentes para que seja feita, então, a estabilização do paciente. De acordo com o local, nós temos a primeira e segunda opção, se ela vai ser enteral, ou se vai ser uma nutrição parenteral periférica ou total, né? Então, de acordo com o local, é feita essa opção. Se a alimentação via oral for reiniciada quando a ficha estiver fechada ou com baixo débito, né? E não aumentar seu débito, significa que isso é um bom sinal, né? No entanto, se houver um aumento progressivo desse débito, é necessário que haja uma cessação novamente da dieta via oral, porque senão não consegue ter o fechamento completo dessa fístula. O tratamento pode ser conservador ou intervencionista, né? E o tratamento cirúrgico, ele depende muito das condições clínicas. A escolha do tratamento ele não é padrão, vai depender da condição clínica, do que se pretende fazer para a melhoria do paciente. Já o tratamento não operatório, que seria o fechamento espontâneo dessa fístula, ele visa reduzir o débito da fístula para prevenir complicações, né, e perdas de substâncias essenciais, assim como prevenir complicações relacionadas à pele ao redor da fístula. E a assistência de enfermagem está integralmente ligada a isso, né? Então, nós temos vários diagnósticos, né, que nos direcionam para as condutas. Então, nós temos um risco de integridade da pele prejudicada se ela ainda não está. A dor do paciente, né? O déficit de volume de líquidos, o risco para intolerância e atividade da mobilidade física prejudicada, nutrição alterada com ingestão abaixo das necessidades corporais, autoestima baixa, dificuldade no autocuidado, distúrbio da imagem corporal e medo e ansiedade. Então, são vários diagnósticos, né, listados. Quando a gente tem uma fístula na porção gástrica, nós vamos ter um pH mais ácido, a coloração vai ser um verde claro, de consistência líquida e geralmente inodoro, né? E para proteger, se isso aí for a nível cutâneo, proteger essa pele, a gente utiliza um equipamento de uro, que ele tem um sistema de antirrefluxo e evita que o líquido que sai da fístula retorne para a área da fístula. E a base adesiva dela protege, então, do contato desse efluente com a pele. Na porção do adenal, ileal, vias biliares e pancreáticas, nós vamos ter um pH alcalino, também na consistência líquida, um verde claro e inodoro, né? A gente segue a mesma, né? Tendo a possibilidade de colocar um equipamento para desviar aquele líquido da pele, a gente faz isso.
Na porção de ilho, colo ascendente e transverso, nós já vamos ter um odor mais forte, com variação de coloração acastanhada, amarelada e marrom, e uma consistência mais espessa a pastosa. Nesses casos, a gente muda o tipo do equipamento, muda para um equipamento intestinal drenável, né? Porque o sistema de antirrefluxo impede a saída desse líquido mais espesso e pastoso. É, e assim também na porção do cólon transverso, esquerdo, descendente e sigmoide, né? Então o odor é forte, pH alcalino, precisamos de um equipamento drenável para esvaziar e assim possivelmente medir para repor essas perdas. Os produtos que geralmente são utilizados, né, para manter a pele, podem ser utilizados os pós de hidrocoloide, as películas com ou sem é, álcool, né, podendo ser de acrílico ou de silicone, as pastas de hidrocoloide, as placas, os discos, os anéis, os equipamentos e ainda, se a área de fístulas for grande, o uso do sistema fístula, né? Então, nesse caso aqui, pós-apendicectomia, onde teve perfuração e foi exteriorizado o ilho. Então, nós temos aqui uma perfuração com evolução de uma fístula. Então, aqui nós fazemos o isolamento, né? Toda essa área a gente colocava o pó, fazia uma hastezinha aqui com uma tira de hidrocoloide e a fístula e o conteúdo da ilha ficavam dentro do equipamento coletor. Nesse outro caso também, fazia-se o nivelamento, se aplicava o equipamento, sistema de antirrefluxo, para evitar que o líquido que saía voltasse para a área da fístula. Uma fístula labiada, então não tem perspectiva de fechamento espontâneo, era mesmo aguardar o período de desinflamar para um novo evento cirúrgico. A evolução como ficou, mas igual, fístula labiada não fecha, tem que aguardar o fechamento cirúrgico. Nesse outro caso, já é uma paciente com carcinomatose, com múltiplas fístulas, aqui a gente observa uma, duas, três, quatro, cinco fístulas, mas as superiores, elas tinham apenas drenagem de muco, né? Aqui se optou, então, pelo uso, né? Porque tinha já uma peça que já é uma reconstituição da pele, mas ainda com acometimento. Se optou, então, pelo uso do sistema fístula até uma contração e fosse possível colocar um equipamento coletor. Bom, quanto às fístulas, a gente trabalha de uma forma multi,